Crer em Deus é algo irracional? O que um simples livro como este e todo o universo tem em comum? Como essa comparação nos leva a pensar sobre a existência de Deus? Você já ouviu dizer que crer em Deus é um salto no escuro? É coisa de gente emocional, sem base lógica, que na verdade só os fracos acreditam em algo que não se pode ver? Pois hoje eu quero te mostrar que isso não é verdade. Apesar da crença em Deus não estar limitada exclusivamente a meros argumentos lógicos e a racionalidade, crer em Deus não é irracional. Muito pelo contrário. O meu objetivo aqui não será provar a existência de Deus. Aliás, nem a própria Bíblia se propõe a isso. No início, ela simplesmente parte do pressuposto de que Deus existe. Ela chega e afirma: no princípio, Deus criou. Ela não tenta convencer, ela simplesmente afirma. E devem ser usada pelos cristãos. Mas é também mais importante ainda lembrar e enfatizar isso. Nenhuma argumentação, por melhor que seja, nenhuma prova é suficiente por si só para gerar uma fé verdadeira. Porque a fé genuína envolve mais que isso, envolve coração, envolve rendição, não só a razão. Você pode estar intelectualmente convencido do cristianismo e ainda assim não ter uma fé verdadeira, do mesmo modo que alguém pode saber que roubar é errado e continuar roubando. A fé verdadeira vai muito além da razão e da convicção, porém, nunca contra a razão. Portanto, racionalidade, evidências, são sim importantes, mas o que eu quero aqui é outra coisa. Quero mostrar que crer em Deus não é um ato cego, sem reflexão, sem lógica, sem racionalidade. E aqui podemos entrar em alguns argumentos. A fé cristã tem lógica racional e observável, e não é um salto no escuro. Talvez agora, neste ponto, você se pergunte: mas como observar e investigar um Deus que é invisível, imaterial e sobrenatural? Eu digo que essa é uma boa pergunta, mas pense comigo. Você já viu, por exemplo, a gravidade? Não, certo? O que te leva a acreditar que ela existe? São os efeitos que você sente dela, certo? Você já viu, por exemplo, uma mente humana? Não estou falando do cérebro, mas a mente, o pensamento. Você já viu aí, correndo por aí, passando por aí fora alguma vez? Não. Mas o que te faz acreditar que ela existe? Você vê os frutos dela, em pensamentos, em palavras, em decisões. Então, do mesmo modo que não vemos a Deus diretamente, vemos os seus efeitos, as suas ações espalhadas pela natureza. E é assim que usamos a lógica e a observação para pensar sobre a existência dele. Imagine então que você encontra um livro. Você pode até nunca ter visto quem escreveu este livro, mas você sabe, alguém o escreveu, isso é certo. E este raciocínio que você acabou de fazer tem nome. É o que é chamado de lógica indutiva e dedutiva. Você nunca viu o vento, a chuva ou algum animal produzir um livro, correto? Você sabe por experiência, por lógica, que livros não surgem do acaso, do nada. Livros exigem um autor. Isso é raciocínio indutivo. Você parte de experiências particulares, né? Você já viu pessoas escrevendo e generaliza e tira uma conclusão. Todo livro foi escrito por um autor. Logo, este livro foi escrito por um autor. Agora, pense comigo. Será que o universo, com toda a sua ordem, beleza, lógica, matemática, leis física, vida e consciência, não aponta para um autor? A diferença entre um livro e o universo é que livros têm páginas e capa, mas o universo tem galáxias e leis perfeitas.
E mesmo assim, você duvida de que haja um autor por trás do universo? Se ao ver um livro, você conclui que existe um autor, por quê? Ao ver o universo todo, seria ilógico e irracional eu concluir que existe um autor e esse autor é Deus. Eu vejo seus efeitos intencionais que apenas uma mente pessoal poderia causar. Paulo escreveu exatamente isso em Romanos capítulo 1, verso 20. Ele diz, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Você consegue perceber? Os efeitos estão aí, espalhados em todos os lugares. A lógica existe, está aí. As impressões digitais de Deus estão por toda parte. Crer em Deus não é irracional. É o passo mais lógico diante das evidências que temos. Porém, nunca nos esqueçamos que, ainda assim, é um ato de fé. A fé é tão importante quanto a evidência. E no cristianismo, uma depende da outra. Porque não basta saber que Deus existe. É preciso confiar nele. Crer em Deus não é fechar os olhos e pular no escuro. É abrir os olhos e enxergar o óbvio. Crer em Deus não é irracional. É a resposta mais razoável que alguém pode dar diante da criação. Irracional é olhar para tudo isso e não crer.